Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. O que a filosofia busca? A verdade. A filosofia nada mais é do que a busca pelo real. E o real nada mais é do que aquilo que é verdadeiro. Te convido hoje a fazer um caminho para entender como que a filosofia, ao longo da história, percebeu a verdade. Como que ela buscou a verdade. O que é a verdade? O que é verdadeiro? Quais caminhos a filosofia nos apresenta para atingir a verdade? Quer saber? Bora filosofar. É importante a gente entender que a verdade ela é a busca da própria filosofia. Quando você pega lá a origem da filosofia, filosófia, o amor à sabedoria, a gente pode, numa interpretação livre, dizer que a filosofia é amor pela verdade. Né? Porque a filosofia ela busca nada mais do que aquilo que é real. É uma busca da filosofia. Né? Quando você pega os primeiros grandes embates filosóficos lá do período clássico, quando você pega lá os grandes debates de Sócrates com os sofistas, ou de Platão mesmo com alguns dos sofistas, o grande problema que Platão e Sócrates tinham com os sofistas passa pela ideia de verdade. Né? Os sofistas que têm aquela compreensão de que o homem é a medida de todas as coisas, não tem aquele compromisso com a verdade, em contrapartida, os primeiros filósofos vão ter a preocupação com a verdade. Vão buscar saber o que é verdade. Então, é natural a gente entender que a filosofia ela nasce da verdade. A verdade torna-se uma preocupação da própria filosofia. Acontece que ao longo aí desses 2.600 anos foram sendo apresentados caminhos para se chegar à verdade. Todos eles têm um compromisso de encontrar-se com aquilo que é real, que é verdadeiro. O fato é que cada corrente ou cada pensamento vai buscar o seu caminho para chegar àquilo que é real, àquilo que é verdadeiro. Nessa aula, eu quero passear por vários desses caminhos: o ceticismo, o pragmatismo, o relativismo, o dogmatismo, que são caminhos assumidos pela filosofia ao longo desses 2.600 anos, que apontam uma direção para se chegar à verdade. E aí, cabe ao pensador, ou aquele que pensa, cabe ao sujeito, assumir para si algum desse caminho, e tendo ele assumido algum desse caminho, ele chegar mais próximo daquilo que é real, ele chegar mais próximo daquilo que é verdadeiro. Tendo chegado mais próximo do real e do verdadeiro, ele vai tornar-se mais ainda amigo da sabedoria. E aí a filosofia tem sentido. Se você pega, por exemplo, a República de Platão, as grandes discussões que Sócrates tem com Trasímaco ou com algum dos outros sofistas passam pela ideia de conduzir as pessoas àquilo que é mais real, aquilo que é verdadeiro. Quando você pega, por exemplo, as reflexões que Nietzsche faz no Crepúsculo dos Ídolos, e mostrando o quanto o homem se distancia de uma vida verdadeira, ele de alguma maneira entende que esses ídolos escravizaram o homem. Então a busca pela verdade, ela deve ser algo relativo ao próprio sujeito. E veja o salto que eu dei na história. Eu fui lá nos sofistas de Sócrates, século V a.C., e vinha no Nietzsche, século XIX depois. E por que eu fiz esse hiato de tempo, esse espaço de tempo? Justamente para a gente perceber que ao longo da história da filosofia, esse debate, essa preocupação com a verdade, ela sempre permeou o pensamento filosófico. Tá? Então, nesse sentido, nessa aula, eu vou passar com vocês por esses caminhos. Vamos lá para a aula? Então, eu batizei essa aula de filosofia e verdade, o que acaba sendo uma redundância, né? Porque a verdade é a própria filosofia. Aqueles que não buscam a verdade se distanciam da essência da filosofia. Falei agora há pouco para vocês sobre os sofistas, né? Para muitos estudiosos, sofista não pode ser considerado filósofo, porque ele vai contra aquilo que está na essência da filosofia, que é a busca pela verdade. Então, a ideia de se pensar a filosofia como uma verdade acaba sendo redundante. Porque a verdade, ela está na natureza, ela está na raiz, ela está na essência da própria filosofia. E eu quero começar essa reflexão partindo da seguinte ponto com vocês. Qual que é a relação do ser humano com a verdade?
Entendam, gente. O ser humano, como um ser racional, ele é o único capaz de alcançar a verdade. Porque a verdade, ela é um caminho alcançado pela razão. Um cachorro, ele não alcança a verdade. Porque ele é incapaz de racionalizar aquilo que ele está fazendo. Porque como nós somos racionais, e toda ação ou pensamento parte de um dispositivo da razão, muitas vezes nós caminhamos para a verdade, outras vezes nós podemos caminhar para o erro. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui, e eu vou usar um importante pensador do século XVIII para a gente compreender isso, é qual é o compromisso do homem? O homem tem compromisso com a verdade ou com o erro? Veja que eu não coloquei a palavra mentira, eu coloquei a palavra erro. E é de propósito. Porque a ausência da verdade, ela leva a uma mentira, ok? Mas a mentira, ela não é o último ponto dessa linha. A mentira conduz ao erro. A mentira é o meio. O final é o erro. Podemos entender, então, num exercício de silogismo, né, de lógica aristotélica, que a verdade, ela sempre vai conduzir ao acerto. Seja ele dolorido, seja ele pacífico, seja ele consolador, seja ele desolador, a verdade vai sempre conduzir ao acerto. A mentira vai sempre conduzir ao erro. Então, a antítese da verdade não é mentira. A antítese da verdade é o erro. A mentira é o caminho que conduz ao erro. E quando nós pegamos a humanidade, trazendo agora, trazendo para o campo político, trazendo para o campo social, trazendo para o campo ideológico, trazendo para o campo civil, para todas as áreas. Nós percebemos uma humanidade muito mais comprometida com o erro do que com a verdade. Cada vez menos nós percebemos um movimento da humanidade em direção à verdade. Chegamos à conclusão, portanto, que a opção do ser humano é o erro. E percebam essa frase do Goethe para vocês entenderem onde que a gente pode entender. Perceba essa frase para entender. Perceba essa frase para entender onde eu quero chegar. A verdade é uma tocha, mas uma tocha formidável. É por isso que todos procuramos passar diante dela, piscando os olhos com medo de nos queimarmos. Ou seja, pegando essa primeira parte de Goethe, nós sabemos o que é verdade, mas nós temos medo dela. E por que nós temos medo dela? Goethe continua explicando. A verdade causa repugnância em nossa natureza e o erro não. E por um motivo bem simples. A verdade exige que nos reconheçamos como seres limitados. E o erro nos acalenta na ideia de que, de um modo ou de outro, somos infinitos. O erro é aquela sensação de eternidade que nós temos, que é uma sensação falsa. A verdade, muitas vezes, nos leva a um comprometimento que nós nem sempre estamos dispostos a ele, vai dizer o Goethe. Só para contextualizar, Alemanha, ele nasce em 1749, morre no início do século XIX, tá? Muitos nem o consideram filósofo, o consideram autor, escritor, um estadista importante, e que chega a essa conclusão interessantíssima, que numa redação você pode nadar de braçada nesse argumento. Por que nós temos mais compromisso com o erro do que com a verdade? Porque o erro nos dá essa falsa impressão de sermos infinitos. O erro, muitas vezes, ele nos acalenta. A verdade, ela cutuca. A verdade, ela provoca. E como limitados que somos, preferimos pensar que somos infinitos do que limitados. Genial, eu acho essa frase uma das frases mais perfeitas da filosofia para tratar do que é a verdade. Bom, partindo dessa ideia de que muitas vezes nós optamos pelo erro do que pela verdade,
Podemos concluir que a gente muitas vezes não opta pela verdade porque nós não entendemos a dimensão de valor que a verdade tem. Olha que interessante. Nos falta essa compreensão do valor real que a verdade possui em si. Nós atribuímos ao erro, perceba que eu não estou usando a palavra mentira. E é legal numa redação você fazer esse jogo de palavras, erro, mentira, acerto, verdade. Ela acaba construindo um argumento bem mais sólido para a tua argumentação. Muitas vezes a gente atribui ao erro o valor que deve estar presente na verdade. E o Goethe nos ensina a perceber isso. Por que nós atribuímos ao erro o valor que deveria ser aplicado à verdade? Porque o erro nos dá a impressão de sermos infinitos. Nessa perspectiva, a gente nunca pode esquecer que a busca pela verdade é a origem da própria filosofia. A procura de um saber verdadeiro, de um saber real, está na raiz do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, antes deles, dos pré-socráticos. Quando, por exemplo, Tales de Mileto, pela intuição, chegou à conclusão que a água é o princípio do universo, ele está buscando um saber verdadeiro sobre o princípio do universo. Por outro lado, quando Nietzsche entende que a busca por uma vida verdadeira é uma vida que não é falseada por conceitos, ele também está buscando um saber verdadeiro. Então, toda a história da filosofia parte de uma necessidade de um valor. E esse valor ele é atingido quando a gente é capaz de distinguir o que é verdade do que é a aparência de verdade. Porque entendam, a aparência da verdade, ela conduz ao erro. Algo parece ser verdade. Aparentemente é verdade. Se eu baseio a minha vida, as minhas escolhas, as minhas convicções em elementos que aparentam ser a verdade, eu estou distante da filosofia. Se, por outro lado, eu busco incessantemente aquilo que é real, verdadeiro, se eu busco um saber autêntico por meio da minha razão, eu estou me aproximando da filosofia. Então, nós atribuímos um valor à verdade quando conseguimos distinguir o que de fato é verdade daquilo que aparenta ser verdade. Nietzsche, ao fazer essa reflexão, ele fala: olha, por que muitas vezes as pessoas não vivem uma vida verdadeira? Porque elas vivem uma aparência de verdade, que Nietzsche chama de ídolo. O que é o ídolo? Ídolo nada mais é do que a aparência da verdade. Conceitos que falseiam a vida das pessoas. Não. A busca pela verdade deve ser a busca do próprio ser, que descobre-se racional e, apaixonado pela sabedoria, busca conhecer a verdade. E esse princípio parte de duas ideias ou duas condições importantes: a absoluta e a relativa. Eu vou me debruçar mais nessa aula, na verdade, como valor relativo, a partir de alguns caminhos. Mas há a busca da verdade de forma absoluta. Aquilo que, por exemplo, durante a Idade Média, a igreja produziu de conhecimento verdadeiro, que é o conhecimento dogmático. As verdades que são inquestionáveis. As verdades que simplesmente são. Esse é um caminho. A ideia de um valor absoluto atribuído à verdade é um caminho seguido, que é seguido até hoje. Se você pega as grandes doutrinas e filosofias cristãs dos dias de hoje, elas se baseiam muito mais numa verdade de forma absoluta, num valor absoluto, do que no valor relativo. Mas, ao longo da história, a filosofia ela vai se debruçar em caminhos muito mais relativos do que absolutos à verdade. Aqui eu não estou dizendo que o relativo é mais valorizado que o absoluto. Não. Aqui eu não estou dizendo que o absoluto é inferior ao relativo. Não. Eu estou falando que houve caminhos.
Vamos responder duas perguntas antes de tudo. Primeiro, o que é a verdade? Estou falando aí há 10 minutos com vocês sobre verdade, mas o que nós definimos filosoficamente como a verdade? Vamos definir verdade como aquilo que corresponde a algo. É o que a filosofia chama de verdade como correspondência. Então, toda ideia deve corresponder a algo real. Se aquela ideia corresponder a algo real, aquela ideia ela é verdadeira. Se ela não corresponder a elementos reais, ela é falsa. Ela vai conduzir ao erro. Então, ok, estou dizendo para vocês que isso é um óculos. Então, há uma correspondência de uma ideia com o objeto real. É verdade. Agora, se eu disser a vocês que isso é uma caneta, eu não vou estar conduzindo vocês a uma mentira puramente dita. Eu vou estar conduzindo vocês a um erro. Porque em algum momento vocês vão ter que ver esse objeto longe de mim e vão atribuí-los a ele o nome de caneta, não a óculos. Então, a verdade, antes de tudo, é uma correspondência. É uma correspondência de uma ideia com aquilo que é real. Que três filósofos nos ajudam a entender isso melhor. Platão, por exemplo, vai entender que a verdade é a correspondência entre aquilo que é dito e pensado e a realidade mesma. Então, o que é a verdade? É aquilo que o mundo sensível diz sobre aquilo que corresponde ao mundo das ideias. Não só dito, mas também pensado. A ideia, ela deve corresponder a algo real, e real em si. Quando eu falo ou penso algo que corresponde a algo real, eu estou preso à verdade. Por que se atribui muito, por exemplo, à política a ausência de verdade? Porque muitas vezes os políticos, aquilo que dizem e pensam, não correspondem à realidade em si mesma, mas correspondem a um interesse que ele tem daquele assunto. Aliás, essa é a discussão que Platão tem com os filósofos. Desculpa, com os sofistas. Quando Platão critica os sofistas, sobretudo no campo da política, Platão está criticando exatamente o fato de que o que os sofistas dizem não correspondem com a realidade nela mesma. Conduz a população ao erro. Torna-se uma mentira que conduz ao erro. Quando, por exemplo, Gorgias é um sofista, né? Quando Gorgias afirma que o homem é a medida de todas as coisas, ele está tirando a verdade como uma correspondência. Porque aquilo que é dito e pensado não corresponde a uma realidade, corresponde ao interesse do homem. Se distanciou da verdade, conduziu ao erro. Depois, Aristóteles vai aprofundar um pouco essa ideia do Platão. Aristóteles fala: olha, o que é a verdade? Aquilo que é dito daquilo que é e aquilo que não é dito daquilo que não é. Verdade é aquilo que é dito daquilo que é, aquilo que não é dito daquilo que não é. Pronto. Aí você vai falar, mas isso é lógico. Sim. Quem que é o pai da lógica? Aristóteles. É lógico que isso é lógico, porque Aristóteles desenvolveu dessa forma. E depois Santo Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, vai dizer que verdade é a conformidade da mente à realidade daquilo que ela é. Aquilo que a minha mente projetou daquilo que é real é verdadeiro. Aquilo que a minha mente projetou daquilo que não é real é um erro. Então, usem algum desses três filósofos para argumentar na tua redação o que é a verdade. Tá? Partindo da ideia que para os três, verdade é uma correspondência daquilo que é dito e pensado com algo real. E é legal você entender que Aristóteles é discípulo de Platão e Santo Tomás de Aquino é influenciado por Aristóteles. Então você tem uma sequência lógica aqui. Você pode pegar esses três argumentos e criar um só neles, porque eles se completam por uma relação de proximidade. Aristóteles, discípulo de Platão, Santo Tomás, influenciado por Aristóteles.
Beleza. Respondido o que é verdade, agora vamos entender o que é verdadeiro. Como é que eu vou garantir a correspondência? Como é que eu vou autentificar aquilo que está sendo dito ou pensado? Como que eu vou tornar autêntico um pensamento? Algumas formas a gente pode identificar. Partindo da problemática de que, para identificar o que é verdadeiro, é necessário três pessoas, ou três partes, três elementos. Para se identificar e garantir a correspondência, é necessário três elementos. Primeiro, sujeito. Sujeito é aquele que pensa. Sujeito é aquele que diz. Eu sou um sujeito. Um segundo elemento é a realidade, que muitos filósofos chamam de objeto. Aquilo que é real. Você tem o sujeito e você tem aquilo que é real. Então, isso é algo real, uma bolsinha. Tem o sujeito, sou eu, que diz e pensa sobre a bolsinha, e a bolsinha que é o objeto, que é o real, que é a realidade. Somente esses dois elementos são suficientes para identificar o que é verdadeiro? Não. É necessário um terceiro elemento. E a verdade é o terceiro elemento. Quando eu digo a vocês que essa bolsinha é verde, existe um terceiro elemento que corresponde à realidade, a verdade. É impossível concluir que algo é verdadeiro ou real se não tiver contido dentro desse exercício esses três elementos. O sujeito, que é aquele que pensa e diz, a realidade, que é o objeto que está sendo tratado, e a verdade, que é que vai conduzir ao acerto. Sem esses três elementos, torna-se impossível compreender que algo é verdadeiro. Tá bom, mas como é que nós vamos compreender isso? Como é que nós vamos chegar àquilo que é verdadeiro? Três caminhos. Três caminhos nos conduzem àquilo que é verdadeiro. Eu posso seguir o caminho aristotélico, que é o caminho da lógica. Depois dá uma olhada no canal, no Bora Filosofar, que eu tenho uma aula só sobre silogismo ali. A lógica aristotélica. Né? Se eu não me engano, a playlist chama-se Dúvida. O princípio da dúvida, alguma coisa assim. Lá eu explico passo a passo da lógica aristotélica. Mas Aristóteles ele indica o caminho da lógica para que se chegue à verdade. Para que se chegue àquilo que é verdadeiro. O que é a lógica? A lógica aristotélica é um caminho seguro para se chegar à verdade. Para isso, o Aristóteles desenvolve três formas, ou três princípios. Se você quiser, até se estiver anotando a aula, quiser puxar três setinhas na lógica, vale a pena você colocar. Mas eu repito, no Bora Filosofar tem essa aula completa. A lógica aristotélica parte de três princípios. O primeiro princípio é o princípio da identidade. E o que seria o princípio da identidade? Aristóteles ele vai entender que algo é sempre idêntico a si mesmo. Então, quando eu falo que isso é um óculos, eu estou usando aqui o princípio da identidade. Estou identificando isso. O princípio da identidade parte da ideia de que algo sempre é idêntico a si mesmo. Um segundo princípio da lógica aristotélica é o princípio da não contradição. O que seria a não contradição? Aristóteles ele entende que algo não pode ser e não ser sobre si ao mesmo tempo. Não pode ao mesmo tempo ser e não ser. Senão eu vou estar contradizendo. Eu não posso dizer que isso é um óculos e uma caneta. Porque uma premissa está negando a outra. Esse é o princípio da não contradição. E um terceiro caminho que Aristóteles apresenta, que acaba sendo um complemento da não contradição, é o que ele chama de terceiro excluído. O que é terceiro excluído? Eliminar as premissas falsas.
Ora, se eu entendi que isso aqui não pode ser uma caneta, eu estou excluindo a possibilidade de ser uma caneta. Cheguei à conclusão que são óculos. Então, o que Aristóteles está fazendo? Está apresentando um caminho para atestar que algo é verdadeiro. Caminho da lógica, da identidade, da não contradição e do terceiro excluído. E aí vai nascer o chamado silogismo aristotélico, né? Que são premissas que conduzem a um conhecimento verdadeiro. O outro caminho que a gente tem é o caminho proposto por René Descartes. Para chegar à ideia de que algo é verdadeiro, René Descartes apresenta o que nós chamamos de princípio da dúvida. O que ele fala? Ele fala, olha, nós temos que duvidar de tudo. A dúvida, para Descartes, é o caminho para se chegar à verdade. Também no Bora Filosofar eu tenho uma aula só sobre Descartes. Depois dá uma olhada lá que vai dar até para aprofundar se você quiser. Mas o que o Descartes está falando? Está falando o seguinte, ó. É exposto para você uma realidade? Você é o sujeito. Te foi exposto uma realidade, um objeto? Duvide dela. Duvide. Exponha esse objeto à dúvida. Quando não houver mais dúvida acerca do objeto, quando não houver mais dúvida acerca da realidade, parabéns, você chegou à verdade. Você chegou a um conhecimento verdadeiro. Ele chega até a usar uma expressão que ele chama de funil da dúvida. O que seria o funil da dúvida? Você pega a realidade, o objeto, coloca dentro de um funil, vai afunilando, funilando. Quando não houver mais dúvida sobre aquilo, você chegou àquilo que é verdadeiro. Você alcançou o terceiro elemento, que é a verdade. Descartes chega a dizer que é necessário duvidar de tudo. Somente uma coisa não gera dúvida: a própria dúvida. A dúvida é a única coisa que não gera dúvida. Portanto, o caminho da dúvida nos leva ao terceiro elemento, que é a verdade. E depois um terceiro caminho que a gente pode traçar é o caminho de Francis Bacon, que nós chamamos de verificação empírica. Por meio da experiência, aquilo que Bacon chama de empirismo indutivo, você parte de experiências particulares, repetidas, constantes, até você chegar no geral. Percebam que Francis Bacon faz o caminho inverso do Descartes. Descartes você pega o geral, coloca no funil, vai afunilando até chegar na verdade. Bacon você pega a experiência particular até você chegar no conhecimento da verdade. No geral. Naquilo que Bacon chama de generalização. Então, por meio da experiência indutiva, repetida, você chega a uma verdade, a esse terceiro elemento. Então, definimos o que é verdade por meio da correspondência, e agora a gente definiu o que é o princípio de um conhecimento verdadeiro. E aí cabe ao sujeito, a quem está assistindo a aula, identificar o caminho que ele quer para chegar a um princípio de verdade. Por exemplo, eu sou muito cartesiano nas minhas experiências de verdade. Sempre que me apresentam um objeto, uma realidade, eu sempre o exponho à dúvida. Eu duvido até que, quando não há mais dúvida acerca daquele objeto, eu cheguei a uma verdade. Eu não sou tão empírico, muitas vezes. Há vezes que sou, mas a maior parte do tempo, eu sou mais cético no princípio da dúvida de René Descartes. Outros momentos não tem como a gente fugir da lógica. A lógica, ela é simplesmente lógica. É o conhecimento a partir da razão. Pessoal, então é isso aí. Fechamos a primeira parte da nossa aula sobre verdade. Eu preocupei mais em definir conceitos com vocês e caminhos para. Na segunda aula, vou apresentar para vocês 3 caminhos de se atingir a verdade, por meio do pragmatismo, do ceticismo e do relativismo. Espero você nessa próxima aula, vai ficar bem bacana. Quer estar comigo? Bora filosofar!